Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o programa Em Pauta e vamos conversar hoje sobre um tema polêmico, mas realmente muito interessante. Não é a primeira vez que vamos debater sobre esse tema, mas hoje de maneira especial com um foco. Hoje nós vamos conversar sobre o casamento gay, ou seja, qual é o problema? Queremos debater exatamente essa última resolução do Conselho Nacional de Justiça e, a partir dela, os desdobramentos, inclusive a fala do Papa Francisco durante a sua vinda aqui por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Mas isso você vai acompanhar já já. Agora, porém, nós vamos conhecer os nossos convidados aqui, claro, nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Temos a presença sempre amiga já de muitos anos do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em teologia. Frei Moser, boa noite, um tema polêmico, né, Frei? Muito boa noite, Padre Hamilton. A gente fica meio assim hesitante, não é, de abordar esse tema. Mas nós temos que sempre nos defrontar com a realidade. E os telespectadores não se escandalizem, porque nós aqui não vamos dar soluções. Nós vamos tentar ajudá-los a pensar de uma maneira tranquila sobre algo que existe e que nós devemos nos posicionar com muita tranquilidade. Tá certo, Frei Moser. E uma ajuda mais do que necessária aqui é justamente de alguém que trabalha no meio jurídico, né, e que vai poder nos pontuar aqui em questões realmente importantes. E aí nós recebemos pela primeira vez aqui no nosso programa, com muito carinho, a doutora Ana Carolina Brochado Teixeira. Ela é doutora em Direito Civil e atualmente também leciona no Centro Universitário UNA, aqui de Belo Horizonte. Ela especialmente leciona aí na área do direito familiar, não é? E sucessão. Doutora Ana, boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite, muito obrigada. E é importante mesmo, né, essa interlocução, essa interdisciplinariedade aí, né, que vocês estão se propondo para podermos pensar em conjunto sobre essa questão que, de fato, é uma questão muito interessante. Tá certo. E aqui no nosso programa, para abrir o programa, abrir o primeiro bloco, não é? Nós vamos então à nossa matéria inicial para que você em casa, com não somente olhos, ouvidos, mas no seu todo, possa contemplar o que nós vamos conversar nessa noite. Realmente, como falamos, um tema importante. Só acompanhe aqui na nossa tela. Os cartórios de todo o país não podem mais se recusar a celebrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo ou deixar de converter união estável homoafetiva em casamento, sob pena de serem acionados judicialmente. A mudança ocorre depois que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou a resolução número 175, que proíbe as autoridades competentes a se recusarem a habilitar, celebrar o casamento civil ou converter união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. As atividades dos cartórios são fiscalizadas pelo Poder Judiciário. A decisão foi tomada no dia 14 de maio, durante a sessão de número 169. O Conselho Nacional de Justiça se baseou no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a distinção do tratamento legal às uniões estáveis homoafetivas. Também levou em conta a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou não haver obstáculos legais à celebração entre pessoas do mesmo sexo. Para a Igreja e alguns especialistas, o direito ao patrimônio, constituído pelo esforço comum, já está assegurado pela legislação corrente. Da mesma forma, o direito de se associar para partilhar patrimônio e herança também já estão assegurados. Portanto, não seria necessário recorrer ao chamado casamento gay. No entanto, a polêmica continua. Casamento gay, qual é o problema? No Em Pauta desta noite. Tá aí, deu para você se situar, não é, do que vamos conversar e realmente, né, qual é o problema? Aliás, muitas questões se levantam aí e nós queremos aqui colocar mais algumas, mas também iluminar a reflexão, não é, com muita calma, com muito respeito, com muita
civilidade, porque o que nós temos acompanhado ultimamente também, às vezes, por certos movimentos, não é? É uma coisa um pouco quase que animalesca, isso aí não é nada bom, não faz bem nem à democracia, nem ao direito das pessoas, tanto de um lado quanto do outro, não é verdade? Frei Moser, já essa primeira questão, a igreja, inclusive na matéria inicial aqui eu dizia, não é? E a posição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, de que, claro, a união civil de pessoas do mesmo sexo, de duas pessoas do mesmo sexo, com direito à herança, etc. e tal, divisão de bens, patrimônio. Quanto a isso, a igreja não tem nenhum problema. Não é? Se a pessoa ela é livre, ela pode aderir a esse fim da maneira que ela quiser. Mas, por outro lado, querer denominar isto casamento, que no contexto religioso está mais ligado ao sacramento, que se baseia justamente na união estável, né, de um homem e de uma mulher, quer dizer, essa linguagem é que a igreja chamou mais a atenção, não é isso, Frei Moser? Sem dúvida nenhuma, a igreja só tem que respeitar a decisão de duas pessoas adultas e fazer qualquer contrato. Não é? Mas aí tem dois problemas. O primeiro é exatamente esse na linha da linguagem, casamento, então diga união civil ou coisa que valha, não é? Mas casamento reservar para as celebrações realmente homem e mulher. Aí outro problema que eu vejo é exatamente esse, que em geral não é levantado. Se a Constituição já previa essa possibilidade, por que uma nova sentença, um novo texto? E, sobretudo, você é obrigado a executar. E onde é que fica a objeção de consciência? Se eu acho que eu não devo aceitar essa formalização, não quer dizer que você proíba de ir a um outro juiz ou coisa que vale. Isso aí causa um certo mal-estar. Você obrigar, e sobretudo numa questão tão complexa, uma questão tão polêmica. Não, você é obrigado. Uma coisa é, você é obrigado a socorrer quem está aí em risco de vida, né? Mas não é o caso. Então, eu diria, fica meio constrangedor alguém que tem outra convicção. Ah, mas tem que celebrar. Não, procure outro juiz. E é interessante o senhor trazer isso, Frei Moser, porque, doutora, os casos começam a acontecer, como a gente teve lá em Florianópolis, não é? Aquele caso onde o promotor de justiça, ele cancelou o chamado casamento gay, ou seja, não quis assisti-los, por considerar que, para ele, casamento é só mesmo a união entre um homem e uma mulher. E mesmo que a determinação tenha vindo do Conselho Nacional de Justiça, ele, como promotor, como juiz, é alguém ciente de quem é, do dever que tem, quer dizer, tomou esta resolução de não obedecer e de não realizar o casamento. Então, aqui vem uma pergunta primeira e importante. Até que ponto as pessoas... elas são, no caso, as pessoas do direito, né, os juízes, promotores, etc., estão obrigados mesmo, e se não o fizerem, como podem ser punidos? Como é que fica isso? A grande questão é, até pegando aqui um gancho da fala do Frei Moser, que a Constituição ela não tratou especificamente do casamento homoafetivo, tratou dos tipos de alguns tipos de família, como é o casamento, a união estável e as famílias monoparentais. E em função de tradicionalmente, né, o Código Civil ter como casamento aquela união entre homem e mulher, que foi necessário aí todo esse movimento no âmbito do direito para que se garantisse às pessoas a possibilidade de gerar efeitos jurídicos às escolhas afetivas que elas fazem. Por isso, então, né, nós vimos aí na reportagem a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A partir daí, principalmente dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que estendeu ao casamento a igualdade de direitos, é que nós estamos falando com mais intimidade, chamemos assim, a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo contraírem casamento. Porque antes a questão estava muito mais no âmbito da união estável.
E, em função de que alguns operadores do direito, né, alguns cartórios, não entendiam que a decisão do Superior Tribunal de Justiça tinha força vinculante, como de fato não tem, cria uma tendência, mas não vincula obrigatoriamente aos demais operadores do direito, é que o CNJ se viu na obrigação de trazer para todos uma normatividade, mas muito mais no âmbito do Poder Judiciário do que propriamente no âmbito civil. Isso significa que os juízes, os promotores, os cartórios, eles estão vinculados a essa decisão, a essa resolução do CNJ, né? Sob pena de sofrer aí consequências administrativas. Mas nós temos uma lei que trate do casamento gay? Não, nós ainda não temos uma lei, mas nós temos uma decisão do STF e decisões do STJ que já criaram uma diretriz jurisprudencial. Mas será que o caminho, doutora, nós nos perguntamos, enquanto sociedade, enquanto pessoas livres, será que esse seria o caminho um pouco dessa obrigatoriedade, da determinação, excluindo inclusive o que o Frei chamava a atenção da chamada objeção de consciência, quer dizer, a pessoa tem ou teria, em primeiro lugar, assim como alguém opta por conviver, coabitar com outro do mesmo sexo, é um direito que lhe assiste e ela é livre para fazê-lo, embora a sociedade mundial, a sociedade nacional, a nossa sociedade ainda é muito patriarcal, obviamente, tem a forte influência do cristianismo, obviamente. Então, para a sociedade ainda é uma novidade, como há tempos atrás se tinha a questão também da libertação dos escravos, como também se tinha a questão da marginalização da mulher, etc. e tal. Quer dizer, a sociedade está caminhando também para essa conquista, mas fazê-la desta maneira, será que seria o caminho? Essa é a pergunta? O grande problema é se todos os oficiais registradores, por exemplo, alegassem objeção de consciência e nenhum deles fizesse ou realizasse a efetivação dos direitos das pessoas. Por isso a coerção, né? Que o direito ele funciona um pouco dessa forma, na coercitividade, né? É uma característica imanente do nosso ordenamento jurídico. Então, a lei vem, e aí essa resolução tem essa finalidade, de uma forma mais abstrata e geral, para quê? Para que sejam garantidos os direitos das pessoas. Eu compreendo, né, essa questão da objeção de consciência, e isso é muito uma questão a ser pensada, a ser refletida também, obviamente, tanto nessas questões tormentosas, quanto em questões biojurídicas também, mas a ideia é que os direitos das pessoas que fazem essas opções possam ser resguardados, né? Porque se todos os oficiais falam, não, todos alegam objeção de consciência e não realizam o casamento. Essa é a ideia, resguardar os direitos daquelas pessoas que fazem as opções, direitos civis, né? De fundo, inclusive, constitucional. Provavelmente não seriam todos que iriam se negar, não é? Eles partem do pressuposto que um ou outro não vai aceitar, vamos obrigar. Isso, para mim, me soa, assim, um pouco autoritário demais, não é? Sim. Mesmo respeitando o direito, a gente quer prezar, principalmente nesse momento histórico que estamos vivendo no Brasil. Não, vamos prestigiar os nossos organismos jurídicos, né? E as normas jurídicas. Agora, a objeção de consciência, eu acho que também tinha que ser levada em consideração, não é? Que, então, o profissional justificando, não é, encaminhe para um outro, porque nunca vai haver uma negação por parte de todos os juízes, não é? E seria uma outra pessoa que acha que não. Senão, você começa a dar ao direito o direito de violar a intimidade das pessoas. Eu diria, é um autoritarismo. O direito deve garantir também o direito do juiz, e não só o direito, vamos dizer, da pessoa interessada. Agora, doutora, ainda no âmbito da questão do casamento gay, propriamente dito, uma vez que alguns optam em não fazê-lo, como temos acompanhado, e outros optam por fazê-lo. O que garante, do ponto de vista da lei, o casamento gay? Que garante, o que a lei salvaguarda para as pessoas do mesmo sexo, dois homens ou duas mulheres que resolvem não estabelecer a sua convivência do ponto de vista jurídico. Que garantias eles têm ali do ponto de vista da lei? As mesmas garantias, por exemplo, uma união
tida como normal, vamos dizer assim, de um homem e de uma mulher, não que esta não o seja, mas com as suas contradições próprias. Mas que garantias eles têm assegurados a partir de então? Nós não temos ainda um arcabouço jurídico, no sentido legislativo, que aborde essa questão. Então, nós não temos uma lei que discipline. É possível o casamento gay que gere esse efeito. Nós temos uma disciplina da jurisprudência. Então, hoje, jurisprudencialmente, nós temos garantido aos casais homoafetivos os mesmos direitos dos casais heteroafetivos, seja quando eles optam por uma união estável, seja quando eles optam pelo casamento, como, por exemplo, partilha de patrimônio, herança, direito aos alimentos no eventual divórcio. Então, todas essas garantias que nós temos aos dois, que o próprio Código Civil dá ao casal heteroafetivo, nós também temos a aplicação extensiva aos casais homoafetivos. Ok. Frei Moser, aqui tem uma outra questão um tanto delicada, porque nós temos acompanhado justamente as manifestações, não só a luta pela democracia, a luta pelos direitos, como o Brasil que foi às ruas nos últimos meses, mas também temos acompanhado essas manifestações por parte do chamado movimento gay, ou seja, desse movimento que, junto aos seus representantes, quer seja no âmbito político especialmente, estão lutando pelos seus direitos e levantando a sua bandeira. Mas, por outro lado, também temos aí sempre os mais enervados que, tentando, inclusive, leis que cerceiem qualquer forma do que eles consideram de crítica, não é? Ou seja, de discriminação, etc. E aí dizem que nesse contexto não se pode manifestar nenhuma opinião contrária. E aí algumas pessoas, alguns especialistas costumam refletir o seguinte, dizem, olha, como fica então a questão das manifestações? Quer dizer que criticar deputado pode, criticar católico pode, criticar evangélico pode, mas quer dizer que ter uma opinião sobre os homossexuais, ou seja, uma crítica aqui não no sentido negativo, mas fazer a reflexão, não pode. Quer dizer, não existe até que ponto é delito expressar a própria opinião, porque algumas camadas mais enervadas quase que não permitem a expressão das opiniões, não é verdade? Então, quer dizer, cria-se aí um clima tenso. Eu gostaria de fazer uma comparação com o movimento feminista da década de 60, em que veio com aquela força. Inclusive, eu estava nos Estados Unidos celebrando uma missa, num inglês meio quebrado. De repente, na hora da consagração, a mulherada toda avançou para o altar. Eu levei um susto, falaram, nós também queremos concelebrar, né? Muito bem. Então, havia, eu diria, uma certa força para se impor. Hoje, ninguém mais faz objeção, se a maior participação, menor participação, ou seja, a mulher garantiu os seus direitos. Mesma coisa eu viria no caso dos homoafetivos, não é? Sem dúvida, há muita discriminação e ninguém deve ser discriminado. A igreja sempre sustentou, justamente o Ratzinger, que era considerado tão rigorista, etc., não é? Sempre sustentou, não podemos discriminar alguém por sua tendência ou por qualquer outro motivo. Então, temos que respeitar as pessoas, o que não significa que você concorde com elas, não é? Perfeito. Em tudo. Muito bem. Agora, eu imagino que seja um primeiro momento levantar a bandeira com força. Agora, se passasse uma lei nesse sentido, né, de que a criminalização da chamada homofobia, tem que tomar muito cuidado. Isso tem que ser muito bem elaborado, circunscrito, porque senão nós aí, por exemplo, nos seminários, nós mandamos embora alguém e ele diz, fui mandado embora porque eu sou gay, e talvez nem seja. Ou mesmo numa empresa, me mandaram embora porque eu sou gay, você vai ser criminalizado. Então tem que ser muito bem trabalhada essa questão. Eu acho que tudo isso requer tempo, requer reflexão e justamente debates, não é? Onde você não tem uma certeza. Que todos nós apreciamos enormemente a colocação, né, do Papa Francisco. Não, quem sou eu para julgar uma pessoa? Agora, outra coisa é o lobby. Lobby significa quem não vem conosco, cai fora.
Ou seja, nós é que estamos certos, os outros são todos errados. Então, a absolutização, a radicalização, como o contrário também é verdadeiro. Né? Tá certo. Nós vamos, Frei Moisés, dar uma primeira paradinha aqui. Vamos continuar ainda nessa questão dos lobbies, não é? Quer seja de um lado ou do outro, enfim. E vamos lá fazer isso, continuar isso no nosso segundo bloco. Então você não saia daí, porque já já estaremos de volta com o nosso programa em pauta. Um minuto só.